Olá, bom dia a todos que estão neste momento sintonizados no programa Espírita da SEV, realização da Comunidade Espírita Vitória. Estamos na 820 AM, filiada à Rede Bandeirantes de Rádio. Sejam todos bem-vindos a mais este estudo. Agora, já faltando poucos temas para concluirmos o ano. Meu amigo, minha amiga, se você está sintonizando pela primeira vez, eu quero falar para você que o programa da SEV acontece sempre aos domingos, das 7 às 8 horas da manhã, aqui na 820, filiada à Rede Bandeirantes de Rádio. Você pode acompanhar também pelo site bandeirantes820.com.br, no mesmo dia e no mesmo horário. E além disso, você pode assistir pelo Facebook da Comunidade Espírita Vitória, assistir e participar com as mensagens. Se tiver alguma pergunta, alguma contribuição, também pode ligar aqui no programa. O número é 3945-1820. Se preferir, pelo aplicativo WhatsApp, você pode participar também. É até mais rápido e fácil para a gente. O número é 629-9847-6110. Bom dia ao nosso caríssimo Zé do Norte, ali na mesa técnica, sempre nos auxiliando. Agora sim, desejo bom dia aos nossos amigos, convidados, colaboradores nessa edição de hoje do programa da SEV, pessoas que ficamos sempre felizes quando estão aqui, porque contribuem enormemente para o entendimento dos temas do Evangelho. Ângela Moraes e Emerson Vaz. Bom dia, Ângela, tudo bem? Bom dia, um prazer estar novamente aqui. Carlos, Emerson, Zé do Norte. Vamos ter um bom bate-papo aqui, espero. Sim, com certeza. Emerson, bom dia. Bom dia a todos os senhores presentes. Bom dia a todos os lares que essa abençoada transmissão alcança. Perfeitamente. Muito bem, então, vamos ao nosso assunto de hoje. Estamos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo, e falaremos mais especificamente sobre um dos tópicos desse capítulo, que é o ponto de vista. Cabe fazer uma breve explicação, para situar os que acompanham o programa da SEV, sobre do que se cuida esse título ponto de vista. É um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez possamos falar assim, é um raciocínio apresentado por Kardec que mostra o quanto é importante o entendimento e a certeza, da vida futura, e como isso acaba influenciando a vida do homem da Terra, o viver, nosso viver aqui na Terra. Não há quem já não tenha notado o quanto as coisas mudam de aspecto conforme o ponto de vista, sobre o qual são consideradas. A primeira frase do nosso texto diz que uma ideia clara e precisa da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem impactos na vida moral. Será, Ângela, que vida futura aqui dá uma ideia diferente de vida espiritual, que a gente vê tanto em outros textos do Evangelho segundo o Espiritismo? Vida espiritual parece que é só no plano espiritual. Agora, quando se fala de vida futura, parece que traz uma ideia de ciclo, de encarnação, desencarnação, reencarnação. Faz sentido isso? O que você entende quando Kardec fala de se ter ideia da vida futura? Esta lição ela está dentro de um capítulo chamado Meu Reino Não É Deste Mundo. Isso, então, pelo capítulo, a gente já entende que há uma discussão aí sobre essa manifestação mais concreta, material e visível da nossa vida, e essa outra vida que seria mais etérea, mais espiritual. São dimensões de vivência aí do espírito que vão se intercalando, nesse processo aí de reencarnar, desencarnar, ficar no mundo espiritual, voltar. Mas é uma lição importante porque Kardec
É interessante porque ele fala assim da vida futura no sentido assim de uma apreensão dessa dimensão espiritual, Perfeito. mas de um entendimento profundo da relação desse mundo espiritual com o mundo material. Porque se a gente for imaginar que apenas a crença na imortalidade da alma ou a crença na vida após a morte, ela não é suficiente para mudar as pessoas. Se fosse desde... porque assim, as diferentes religiões milenares, na maioria delas, né, com certeza se prega essa existência do espírito, né, após a morte, e nem por isso o homem se tornou diferente, Entendi. se tornou melhor. Então, todas as religiões, de alguma forma, de uma forma ou de outra, prega a continuidade da vida. Né? E tem gente até que mata em nome de Deus. Então, assim, não necessariamente essa crença, ela modifica o ser humano. Mas Kardec aqui, ele chama atenção, não é na mera crença de você aceitar isso, mas é como que é uma interpretação profunda, que se a pessoa desejar, né, ela pode realmente fazer um diferencial na sua vida, porque ela compreende essas relações, as consequências, o motivo de estar aqui e da necessidade de transformação e evolução. Então, eu acho que são contextos diferentes que nós temos que analisar. Uma mera crença e uma compreensão profunda desse nosso processo material e espiritual que vai se intercalando. Interessantíssimo isso. Emerson, nosso texto fala assim, para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência no país ingrato. E você, como é que você vê isso, hein? Ter isso em mente, como diz aqui Kardec, tem o poder de mudar as coisas no dia a dia da pessoa, tem que se colocar pelo pensamento na vida espiritual, porque, como a gente já percebeu aqui no início da nossa conversa, tem gente que entende, né, que há até uma vida espiritual, mas acaba não mudando muita coisa. A efemeridade da existência humana só fica explícita quando ele adquire conhecimento mais profundo da vida espiritual, coisa que o Espiritismo lhe oferece, porque o Espiritismo é a escola superior do espírito sem ser difícil, sem ser inacessível. É acessível a todos, desde que haja receptividade. Essa compreensão coloca cada coisa no seu devido lugar. Ele passa a olhar para a existência humana como algo ainda que imprescindível, importantíssimo, transitório, impermanente. E como ele apostaria todas as suas fichas de felicidade somente no que uma encarnação pode lhe oferecer, ele compreende que aqui nós estamos, por aqui nós passamos, disso tudo nós precisamos, mas daqui não somos. E se de fato ele desenvolve madureza psicológica para compreender o que está além da matéria, naturalmente que ele vai colocar os seus olhos além do que a matéria pode lhe oferecer. É assim que ele desenvolve maturidade. Porque a existência humana, por ser regida por energia condensada, energia apenas materializada, tem data de validade. Se existe um absolutismo na encarnação, é o de que todos vão desencarnar no dia próprio. Então, o que vai acontecer comigo depois? De onde é que eu vim? Porque é para lá que eu vou voltar. E isso naturalmente indica que o conhecimento superior destas coisas facilita, inclusive, ele suportar suas provas e, se for o caso, suas expiações. Isso seria a maturidade do senso moral que o Kardec chamou no início aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Em termos gerais, sim, mas são coisas diferentes. Uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. Uma coisa é acúmulo de experiência, outra coisa é madureza psicológica, outra coisa é um senso superior que advém pela divina e sagrada compreensão da lei de Deus. Quem sintoniza com a lei de Deus, quem participa disto, naturalmente já tem um senso moral desenvolvido, porque já tem uma capacidade maior de discernir o que lhe é conveniente, o que não é, o bem do mal, e assim sucessivamente. Porque o objetivo de tudo isso, ainda que receba todos os nomes e terminações, as mais variadas, é favorecer ao homem descobrir o que ele é. Para isso, outro nome que se dá é amor. É uma lei de unidade, de conhecimento, de participação, ou no sentido real da palavra fé, de sintonia, de harmonia, de fidelidade com Deus. De fato, ele pode se empapuçar de informação, ler todos os livros, ele pode ser campeão mundial de decoreba, como era o jovem rico que se aproximou de Jesus.
Achava que era salvo, mas tinha um problema psicológico terrível, porque disseram para ele que ele ia conquistar a felicidade conquistando todas aquelas coisas. Passou a ser rico, bonito, famoso, inteligente e religioso do ponto de vista da época e descobriu que não era feliz. Então não é só acúmulo de informação, também não é só ter acesso à verdade libertadora. É necessário que ela faça amor com o espírito. É necessário que ele queira desenvolver-se e ir mais além. Aí ele tem um senso moral desenvolvido. E aí ele começa a participar daquele reino a qual Jesus se referiu dentro do homem e nunca fora dele. Uhum. Perfeito. Conversando de uma forma mais simples, Ângela, parece que determinadas coisas perdem muita importância, ficam mais fáceis de suportar, dependendo, né, claro, do ponto de vista. Uma semana difícil no trabalho é uma coisa. Essa mesma semana difícil no trabalho, sabendo que já vou entrar de férias e descansar e ir para um lugar tranquilo, já é uma coisa totalmente diferente, né? Ah, com certeza, né? Assim, a gente vai construindo a nossa subjetividade a partir das nossas crenças, das nossas experiências, e aí a gente tem uma maneira de se relacionar com os problemas de acordo com essas visões, né? Que a gente vai, que vão moldando, né, o nosso caráter, a nossa forma de ver o mundo. Evidentemente, se a gente tem como referência a finitude da vida, e que a única coisa que é presente, a única coisa que tem existência é este mundo material, eu posso, não necessariamente todos vão agir assim, mas a maioria pode pensar, então eu tenho que aproveitar ao máximo essa vida, né? Eu tenho que aproveitar ao máximo aquilo que pode satisfazer as minhas necessidades, as minhas sensações, baseadas naquilo que eu estou vivendo materialmente falando. Então, o que eu acho que o Evangelho está querendo chamar a atenção é para a gente relativizar o poder dessas coisas sobre as nossas vidas e como parâmetro de decisão que a gente toma. Quando você não leva em consideração, vamos dizer assim, uma amplitude do conceito de espírito e que ele vai continuar existindo após essa breve passagem no mundo material e que ele vai voltar e que há a lei de causa e efeito, que há uma necessidade de crescimento, quando eu tenho esse tipo de, não só de informação, mas eu me convenço da importância disso, né? Eu sei realmente que isso impacta na minha forma deveria impactar na minha forma de agir, eu vou ter uma conduta X. Exato. Mas se eu não tenho esses dados, essas informações, ou se tenho eu não levo a sério, eu realmente vou ter um outro tipo de conduta aqui no mundo material, que é uma conduta mais no sentido de aproveitar o que essa vida material tem, independente se isso vai fazer mal para alguém, se isso vai fazer mal para mim, né? Eu não vou fazer esse tipo de raciocínio, porque as minhas referências elas são limitadas. Uhum. Então, eu acho que é isso que nós temos que compreender. À medida que a gente vai tendo outras referências do que é a vida, um conceito mais amplo do que é a vida, a gente vai também relativizando um pouco a importância que a gente dá a essa questão material, a essa vida passageira que nós estamos, e levando em consideração valores que são mais eternos, né, que são mais universais e que, de fato, vão fazer a diferença na nossa condição enquanto espírito de uma maneira geral, não apenas enquanto espírito reencarnado. Tem até quem se importe com os outros, né, de não prejudicar e tudo mais, mas continuam com aquela ideia de aproveitar ao máximo tudo aqui a gente e agora, não pode né? generalizar, porque, por exemplo, esses dias eu tive acesso a uma pesquisa de que os ateus, de uma maneira geral, eles são até mais caridosos e fraternos e solidários do que, às vezes, os religiosos. Então, quer dizer, não é a minha identidade religiosa, nem o meu pacto em seguir determinado credo que faz de mim necessariamente uma pessoa melhor que um ateu, né? Mas, assim, eu acho que o religioso tem uma obrigação maior do que o ateu até. Deveria, né? Deveria ter, né? Porque se ele pensa, né? Se ele já consegue visualizar
a necessidade de se construir uma moralidade, a necessidade de desenvolver sentimentos, né, mais afetuosos, mais fraternos, onde ele viva, ele teria que necessariamente, né, avançar nesse aspecto. Mas para a gente ver, né, que religião não tem necessariamente não é uma relação assim sine qua non de que porque é religioso é evoluído, é mais compreensivo, é mais virtuoso, né? Quanto mais o pensamento fica ligado aos bens materiais, quanto maior a importância que se dá aos bens terrenos, menor seria a fé na vida futura. Será que eu poderia resumir dessa forma, Emerson? Sim, quando o homem se interessa pelo reino de Deus e começa a participar, ele não se interessa mais pelos tesouros da terra. Entendi. Por que é que ele reencarnou-se? Na fase dual, ele precisa dos contrastes, das dicotomias. E o resultado, o efeito desse entrechoque é a lição e a experiência que ele veio buscar. Como é que nós valorizamos a saúde no corpo físico? Quando vem a enfermidade. Isso. Por que nós valorizamos a luz do dia? Por causa do fenômeno astronômico noite. Como é que nós discernimos o belo da fealdade, a beleza da fealdade? É através dos exemplos que, como foi colocado, relativamente estão expostos na natureza. Então nós não viemos à matéria para nós nos enclausurarmos psicologicamente também na matéria. A bem da verdade, os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo se referem à encarnação como um claustro, ou seja, uma prisão, mas é uma doce prisão. Por que o homem mergulha na matéria? Para ele descobrir qual é o valor da matéria e assim libertar-se dela. É por isso que ele não deve enclausurar-se do reino de Mamon, que aqui é, vamos dizer, a representação do que seja o serviço ao próprio ego, à egolatria, ao egocentrismo, ao egoísmo, o mais radical de todos os males. Porque o ego humano não vê nada além dos liames da matéria. Foi para romper os liames da matéria e assim libertar-se da necessidade sucessiva de tantas encarnações neste mundo. O homem veio ao mundo para libertar-se do mundo. Quando ele se permite enclausurar-se no mundo, também psicologicamente, como já não suportava mais novamente este conflito existencial, o jovem rico, ele passa a ter problema grave. Ele vive como se nunca fosse desencarnar. Ele coloca na nossa linguagem de goianês muito eloquente o carro na frente dos bois e passa a confundir a manifestação da vida do ponto de vista biológico como se fosse a própria vida, fonte inesgotável. Resumidamente, ele confunde tudo que é horizontalidade com a verticalidade, a existência com a essência, a finitude da matéria com a eternidade do espírito. Ele veio ao mundo, portanto, para libertar-se das ilusões e não enclausurar-se nela. É por isso que Jesus dizia constantemente que o reino dele era uma hierarquia de valores internos, e nunca um conceito orgânico externo. Esse era só o símbolo material. Meu reino não é deste mundo, não ajunteis tesouros na terra. Até os lobos têm suas cavernas, os passarinhos, os seus ninhos. O filho do homem, ou seja, Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro, não tem uma pedra onde encostar a cabeça. Ângela, é uma conversa que parece ter um viés filosófico, né, muito forte, mas o que se quer mostrar é o aspecto prático disso, eu imagino. Kardec diz que a fé inabalável no porvir tem impactos na vida moral, né? A gente pode falar um pouco sobre esse impacto na vida moral? Seria o quê? Seria a pessoa passar a ser mais consciente, saber distinguir melhor o bem do mal, a virtude do vício? Seria isso? Assim, a nossa relação com esse mundo material, com o nosso próprio corpo, né, com as coisas que nos rodeiam, ela depende muito do nosso grau de paixão em relação a isso, né? Uma coisa é eu ver essas coisas como instrumentos, como meios, e outra coisa é eu dar um valor absoluto a elas. Entendi. Se eu estou aqui e vejo o meu corpo, né, vamos dizer, um instrumento de trabalho, é uma forma de eu me locomover, e que ele é um empréstimo de Deus e que ele vai servir para que eu desenvolva determinadas qualidades aqui estando, para que o meu espírito se enriqueça de outras coisas, eu vou tratá-lo com dignidade, né? Eu vou tentar alimentar de maneira correta, eu vou preservar esse meu corpo, eu não vou usar esse meu corpo para ferir ninguém, para agredir ninguém. Então, quer dizer, é a maneira como a gente vê, né? O instrumento, a maneira como a gente vê as coisas com as quais a gente se relaciona.
Agora, se eu vejo como aquilo é um valor absoluto em si, né, eu vou então falar assim, então se o corpo é meu, eu vou fazer tudo para que eu seja feliz, para que eu esteja em boas condições materiais, para que o outro, né, seja secundário nessa relação, porque eu sou o primeiro. Então, tudo é a maneira como a gente vê, né, as coisas, e a gente vai estabelecendo essas relações de maior proximidade, maior afastamento, se aquilo tem um valor absoluto, um valor relativo, se aquilo é apenas um meio para se chegar em outra coisa, ou se aquilo é um fim em si mesmo. Então, quando Kardec fala dessa fé inabalável, ele está falando exatamente, não é que às vezes as pessoas confundem a fé inabalável eu ficar fundamentalista, né? Ficar dogmático, ficar... como a gente vê, né? Como a gente hoje em dia é muito fácil a gente ver essas posições dogmáticas e acha que isso é uma fé inabalável. Mas fé inabalável, para ele, tinha um sentido muito relacionado à questão da filosofia e da ciência, né? Dentro do espiritismo é muito isso. Quer dizer, o que é filosofia nesse sentido? É você acreditar, mas sempre se perguntando o porquê, sempre, né, refletindo sobre aquilo que você está crendo. E na ciência, né, à medida do possível, e com os instrumentos que nós temos, tornar aquilo um conhecimento verdadeiro, né, e não apenas uma mera crença sem nenhum tipo de pé na realidade. Então, essa é a fé inabalável, é aquela que conversa com a razão. Então, ao conversar com a razão, ele acreditava que realmente o espírito pudesse relativizar um pouco, né, essa questão material e dar importância à questão espiritual, porque o que Kardec vem fazer, e ao inaugurar o espiritismo, é justamente ampliar o nosso conceito de sociedade e de vida. Então, assim, olha, e não é o mesmo conceito que as religiões tradicionais às vezes traziam. Né? Você vai para o céu ou para o inferno. A maioria das religiões cristãs trabalham nessa dicotomia, né? Mas ele não, né? Com o espiritismo, o que ele vai dizer? Olha, existe uma vida que é muito semelhante a essa daqui. As pessoas se organizam no mundo espiritual, tem cidades no mundo espiritual. Chico Xavier vai trazer inúmeras descrições interessantes. Ele dá uma concretude de sociedade que as outras religiões não traziam até então. E aí fica mais fácil a gente perceber a relação que existe entre mundo espiritual e mundo material, né? Essa interdependência e as questões de causa e efeito. Então, a fé raciocinada, ela, se de fato for raciocinada, ela tem muito a contribuir com a gente. Mas a fé dogmática não. A fé dogmática ela pode nos levar ao que as outras religiões já nos levaram, né? De apenas nos tornarmos seres fundamentalistas, né? E distribuímos as pessoas em caixinhas, né? Essas são do bem, essas são do mal. E aí a gente pode até surpreender no mundo espiritual, né? A gente pensava uma coisa e encontra outra. Emerson, agora há pouco a gente falou sobre colocar o pensamento na vida espiritual, né? Mas ninguém está dizendo que não precisa se importar com as coisas aqui do mundo material, né? Largar tudo para lá. Não sei, o que é que você pensa disso? Cada assunto do mundo material deve ter sua importância certa, não é assim? Os orientais nos indicam que a sabedoria está em se estando encarnado, colocar um pé aqui e um pé lá ao mesmo tempo. Não é como o asceta extremado que quer colocar os dois pés do lado de lá, nem o materialista convicto que faz parte da sociedade predominante dos profanos neste planeta, somente os dois pés aqui, fincar os dois aqui. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas a desencarnação é compulsória. E quando ela vem, ela obriga o espírito ao regresso. E ele precisa então pensar no que vai acontecer com ele. Se nós falamos em pensamento, nós falamos da locomotiva da nossa vida. Porque para onde vai o nosso pensamento, seguem todos os vagões da nossa evolução. O homem é aquilo que ele pensa no seu coração. Se ele pensa bem, ele vive bem. Se ele pensa mal, ele vive mal. Não existe meio termo. É por isso que quando se fala em pensamento, está se falando no primeiro exercício natural, da única potência criadora do universo, que é o livre-arbítrio. Ele precisa compreender a razão pela qual ele está encarnado. Se ele não fizer essas perguntas, aí sim é um sentido filosófico, porque é o sentido da busca pelo conhecimento. Ao pé da letra, amor, amizade pelo conhecimento, ele não adquire. Daí esse sentido mais amplo e tão confundido do que seja verdadeiramente humildade. Não há palavra talvez mais confundida
ou mal interpretada do que seja humildade. Como não é tema de hoje, rapidamente, humildade não é vestir-se mal, não é apresentar-se em situação limitada, não é dizer-se excessivamente pequeno. Humildade é receptividade para a graça. Se ele acha que ele já sabe, não há espaço para ele aprender o que ele não sabe. Se ele acha que pode, comumente é quando ele não pode que ele assim pensa, e assim sucessivamente. Quando o pensamento é bem dirigido, à luz da consciência profunda, naturalmente que ele passa a caminhar na estrada reta e excelsa que Jesus indica para nós. Então, quando se fala em colocar o pensamento na vida espiritual, nós estamos falando de exercitar a própria essência espiritual. Vida espiritual é vida do espírito. Enquanto o homem está encarnado, naturalmente que ele está numa condição específica que nós citamos anteriormente. O claustro, a necessidade dos entrechoques. O próprio entrechoque do perispírito com o corpo físico é o primeiro entrechoque. Ele já tem uma experiência pura e simplesmente por reencarnar. Mas pelo fato de ele estar reencarnado, tanto mais ele pode exercitar vida espiritual. Porque o que se manifesta são os atributos do espírito, ainda que enclausurado, ainda que engaiolado, vamos dizer assim. A desencarnação apenas traz o homem de regresso à sua verdadeira pátria, ao seu verdadeiro plano de ação. Então é melhor que ele exercite sua vida espiritual enquanto estiver na matéria, para libertar-se melhor, para, vamos dizer assim, adquirir mais recursos quando estiver de regresso. Olha, eu quero fazer algumas perguntas aqui dos nossos amigos ouvintes do Daniel. Bom dia, bom domingo com eflúvios fraternais, Carlos, Ângela, Emerson, amigos sintonizados. Ângela, Daniel está perguntando aqui sobre obstáculos que encontramos para essa compreensão da vida espiritual. Seria o quê? Seria o orgulho? Seria o egoísmo? Eu acho assim, informações sobre a vida espiritual a gente tem em abundância, né? Eu acho que quem quiser hoje, ainda mais com a internet, essa liberdade aí que nós temos, né, e condição de buscar informações, então isso eu acredito que não seja o problema. Agora, a gente, é aquilo que, né, que o Emerson estava falando, o conhecer em si, você ter a informação, não necessariamente já te desemboca num processo de transformação, né? Ok, entendi. Então, às vezes, e na maioria das vezes isso acontece, o sofrimento ele é mais convincente do que meramente a informação. Às vezes é preciso você sentir, passar pela dificuldade, para que você tenha mais sensibilidade e fazer com que aquele conhecimento, você tenha aquele insight, poxa, é mesmo, né? Eu já li sobre isso, realmente funciona dessa maneira. É você ver na prática aquele conhecimento que às vezes a gente só tem por teoria. Então, eu acho que o que nos limita é um pouco assim, às vezes é uma ingenuidade, né? De achar que basta conhecer ou crer que já é suficiente, isso é ingenuidade. Outras vezes é o próprio orgulho mesmo, de achar que não, eu já conheço, e você tem uma falsa leitura de si mesmo, é achar que o que você faz já é o suficiente, onde você está já está bom demais, né? Isso aí é uma certa... É uma vaidade, né? E um orgulho, né? Misturados aí. A questão do egoísmo, de achar também que o outro é que deve mudar e você não precisa. Então tem uma série de coisas, de fato, assim, esses nossos vícios aí, essas nossas mesmo, imperfeições, né? Elas não deixam que o conhecimento se normalize, se naturalize nas nossas ações. Correto? Né? Então, eu acho que é muito por aí. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Obrigado também, Jasmina, pela mensagem. Bom dia, abraços a todos. Obrigado, Jasmina. Cel, também do setor sudoeste, nos ligou. Está acompanhando o programa e gostando muito. Manda abraços aos entrevistados. Deseja bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, Selma, mais uma vez. O Selmo, o Daniel e Jasmina, mais uma vez. Continuando o nosso assunto, Emerson, aquele que estávamos falando agora há pouco, naturalmente o ser humano vai buscando meios de se conservar, né, de ter maior bem-estar aqui mesmo, no mundo material. A lei do progresso, isso, né? Cuidar desses assuntos faz parte também da natureza humana, pelo que eu entendi, não faz não?
Sem dúvida nenhuma. E como o senhor disse, é da lei que o homem busque superar o meio, superar as suas vicissitudes, superar a aparente hostilidade do ecossistema. O homem reencarnou-se para ser senhor da natureza. Ele deve melhorar o mundo. Deus não deu o mundo ao homem pronto, vamos dizer assim, porque ele sabia que era necessário que o homem exercitasse todas as suas faculdades, buscando tornar a sua casa ainda mais confortável, mais acessível. Não estava escrito que ele teria que tirar das próprias entranhas da terra esses recursos para tornar melhor a sociedade, para que ele pudesse, enfim, desenvolver tudo, tecnologia, transporte e assim sucessivamente? Nós temos por natureza, ou seja, por uma questão de essência, de espiritualidade, o sentido de sermos gregários. Uma vez perguntaram a Divaldo Franco, o que é o homem encarnado? Ele disse resumidamente, é o ser biótipo gregário dativo que pensa. Vamos focar no gregário. Ele tem necessidade de relação. Não é uma questão áurea do cristianismo. Ele toma a sua felicidade, toma a felicidade do próximo como referência da sua própria felicidade. Nós temos que nos relacionar, nós temos que nos interessar pelos problemas uns dos outros. Quando eu me ocupo das coisas do meu irmão, eu me coloco em melhor condição para poder eu mesmo resolver as minhas dificuldades evolutivas. Então não há dúvida nenhuma de que tudo isso é lícito ao homem. Fazer o bem é necessário, mas não é suficiente. Não é o que o homem faz que realmente resolve, é o porquê e o para que ele faz. Ele pode superar o meio, ele pode desenvolver tecnologia, mas o que ele vai fazer com isso? Se fazer o bem é apenas necessário, o que é suficiente? Ser bom, incondicionalmente, intransferivelmente, imperscrutavelmente bom. Bom hoje, bom amanhã. Bom em situação favorável, bom em situação desfavorável. Bom quando todos estiverem vendo, bom quando não houver uma única testemunha. Bom quando alguém nos agradecer, bom quando ninguém nos agradecer, mesmo quando forem sumamente ingratos. Porque o efeito de ser bom é sempre realizar atos valorosos, atos de bondade para com todos os nossos irmãos. Excelente explicação, Emerson. Ângela, tem conversado esse assunto aqui com o Emerson, vou voltar para esse lado de cá agora, esse assunto, né? O que é condenável é ter a vida completamente em função dos bens materiais, né? Das coisas materiais, o que prejudica o desenvolvimento do espírito. A pessoa vive normalmente a vida dela, né? Isso não é incompatível com ter certeza absoluta da nossa vida futura, né? E pode se orientar conforme esse ponto de vista. Não estou dizendo que é coisa fácil, né? Mas essa é a orientação cristã, correto? A questão, assim, o Emerson começou a falar, né? O desejo do bem-estar, isso não é condenável. Por exemplo, nós estamos aqui nesse ambiente, eu estou sentada numa cadeira bem confortável aqui, né? Almofadada. Ela custa mais cara que talvez uma cadeira só de plástico, uma cadeira de madeira, né? Ela tem alguns benefícios, porque pode preservar a minha coluna, né? Então seria ruim eu desejar estar numa cadeira como essa, né? Como nós estamos. Não é. A questão é que para tudo que a gente faz, tudo que a gente usa, a gente sempre deve se perguntar: qual é o efeito disso no meio ambiente? Qual é o efeito disso na vida de outras pessoas? Né? Se isso aqui não degrada o meio ambiente, se isso aqui não está numa forma produtiva que explorou pessoas, né? Se isso aqui não vai me fazer ficar mais acomodado em algum sentido, isso vale não é só para essa cadeira, mas para qualquer coisa que esteja na nossa vida. Então, é isso que a gente tem que raciocinar, né? Porque há um determinado momento em que, às vezes, o excesso de luxo ou o excesso de conforto implica necessariamente em você dar prejuízo para alguém, né? Ou até para o meio ambiente que você está. Entendi. E aí nós temos que cuidar da nossa casa. E a nossa casa não é só a gente, a nossa casa tem outras pessoas morando nela, né? As plantas, os animais, né? Eles têm direito a esse mundo, assim como nós temos também. Então, quanto mais consciente é o espírito, mais ele vai levar em consideração o outro nas suas decisões e nos seus processos de cuidar desse bem-estar, né? Eu acho que o instinto de conservação, ele é um instinto natural. A gente percebe isso, né? No próprio Livro dos Espíritos, é uma das leis naturais lá, esse instinto de conservação.
A gente está aqui na matéria, a gente quer conservar a nossa vida na matéria. Até porque se você for desprendido demais, a questão do suicídio, você ser largado com você mesmo, ela pode acontecer em razão desse desleixo, né? Não é isso que nós queremos. Mas o instinto de conservação é para preservar uma vida, para que essa vida seja um meio de nós evoluirmos. Porque a gente evolui nos dois planos, a gente evolui no plano material e no plano espiritual. Aqui nós temos algumas condições para a evolução que no mundo espiritual nós não temos e vice-versa. Então as coisas caminham aí com a igual importância. A gente não pode também desprezar totalmente aqui, porque se assim fosse, não teria sentido. Deus criou isso aqui para o desprezo? Eu acho que não é isso. Não é? Isso e aqui a gente tem o necessário e tem o supérfluo aqui também, é uma das dimensões da vida, tá? Que tem as suas finalidades, né? E as suas especificidades, vamos dizer assim. Então, eu acho que se resume nisso. Eu considero o outro ao tomar decisões, eu considero o meio ambiente ao tomar minhas decisões, eu estou prejudicando alguém ao querer um bem-estar para mim. Tá? Se a gente conseguir responder essas questões, nós estamos aprendendo de fato a lidar com as questões materiais. Perfeito. Interessante, muito interessante esse assunto. E ter dinheiro ou fama comumente é associado com a conquista da felicidade, não é assim? Feliz é aquele que ganha tantos mil por mês, no geral é assim mesmo. Já tem algum tempo, eu li uma pesquisa. Essa pesquisa durou 75 anos, né? Não foi uma pesquisa feita às pressas, né? Sem dúvida. E ela mostrou que os ingredientes, vamos falar assim, fundamentais para uma vida saudável, uma vida cheia de bem-estar, são as relações íntimas, né? Os laços estreitos, né? E de qualidade com a família, com os amigos e com a comunidade. Isso é que garantiria ao indivíduo um bem-estar, né? Talvez não tenha muita uma relação direta com o que a gente vem conversando, mas não deixa de mostrar que muito do que deixa a vida da gente um pouco mais leve, um pouco mais feliz, não é nada material, né, Emerson? Não tem nada de bens materiais, concorda comigo? Sem sombra de dúvida, e a pesquisa indica exatamente isso. O que é realmente importante, o verdadeiro tesouro, é de graça. Porque de Deus nós recebemos graça sobre graça. Graça é algo que rigorosamente nada tem que ver com mérito. Não é porque eu mereço, não é porque eu fiz coisas boas, não é porque eu tenho fé, não é porque eu sou desse ou daquele credo religioso. É de graça, vem de Deus, basta ter receptividade. Quem não tem, não recebe. O gregário, né, como você estava falando agora há pouco, as relações íntimas com os amigos, com a sociedade, com a família. De que adianta o homem receber o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou seja, perder o rumo de si mesmo, o sentido de ser e, logicamente, de existir? Portanto, quando nós nos relacionamos bem e saudavelmente, nós estamos favorecendo a nós mesmos, estamos favorecendo e fortalecendo nossa família e melhorando a sociedade. De novo, a literatura oriental como um todo e a sabedoria geral dos orientais nos mostra que o verdadeiro sentido de ser, o verdadeiro tesouro da alma está nas coisas que não podem ser resolvidas intelectivamente. Não é algo que passa pela mente, ou seja, não é produto da inteligência. É produto de coisas simples. É a apreciação de Deus na natureza, nas borboletas, nos passarinhos. É no estado de relação saudável e harmonioso com o próximo. Porque se ele não conseguir primeiro resolver-se do ponto de vista subjetivo com relação a todos os seus irmãos, a começar pelos mais difíceis na família, como é que ele vai se preparar para ser bom cidadão no mundo? Muito difícil. Eu diria que impossível. Ângela, mais algumas participações aqui da Oneide Simões. Bom dia a todos e um domingo de paz para vocês. Muito bom os esclarecimentos do Evangelho de Jesus. Obrigado, Oneide, pela participação. Silvério também nos mandou uma mensagem, uma pergunta, na verdade. Bom dia, Ângela. Bom dia, Emerson. Pode o homem desviar dos obstáculos que por necessidade vão aparecendo em seu caminho para o seu próprio adiantamento?
De que forma ele pode, assim, se desviar dessas expiações? Bom, existe uma necessidade de expiarmos nossos atos pretéritos, né? Ele pergunta aqui se Ele usou o verbo desviar, né? Mas às vezes pode ser enfrentamento também. Enfrentar, né? Caso você não consiga desviar, como é que você Aí tem que enfrenta, né? Porque assim, quando há determinados dificuldades, né, na nossa vida, e que às vezes assim, você fez de tudo, mas mesmo assim a coisa está aparecendo, você tem que enfrentar, né? Geralmente essas coisas vêm em razão, às vezes, né, de necessidades mesmo compulsórias de passar por aquilo para melhorar a nossa forma de ver, nossa forma de sentir. À medida que a gente também vai tendo experiência, aí o desviar pode até ocorrer, né? Eu evito, porque eu já sei a consequência daquilo se eu estiver assim, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem compulsão por beber. Mas aí ela já atinge um grau de consciência que ela sabe dessa sua dificuldade, então ele não vai em ambientes em que aquilo está propício, né? E que ele às vezes não tem condição de evitar se estar ali. Então aí ele desvia, né? Então muito da coisa isso não é só com bebida, isso é com qualquer outro tipo de situação, né? A pessoa que às vezes é muito nervosa, por qualquer discussão ela se altera e quer até sair nos tapas com outra pessoa. Então ele evita estar em ambientes em que esse tipo de situação pode aparecer. Conhecendo a si mesmo, ele, né, vai tentar se desviar desses obstáculos que poderiam, a princípio, levá-lo, né, a praticar, né, mais erros, né, e a cair aí em alguns problemas que não são desejáveis. Mas muitas das coisas que são as expiações, né, que o Evangelho coloca, aquelas dificuldades que, por mais que você tente escapar, elas aparecem e reaparecem, que às vezes ele, né, se liberta de uma e ela lá na frente ela volta, é porque a gente precisa saber lidar com esse inusitado, saber lidar com aquele irmão que é mais difícil, saber lidar com situações que às vezes a gente até no pretérito ajudou a construir, né? Às vezes a gente reclama demais de determinada pessoa, mas a gente não sabe que às vezes a gente participou da construção por ela ser daquele jeito em algum momento, né? Por alguma coisa equivocada que a gente tenha feito. E há casos também, assim, por exemplo, um espírito como Jesus, que não tinha, né? A princípio, a gente entende que ele não tinha que resgatar nenhum compromisso conosco, né? Mas ele veio e passou por problemas, incompreensões, né? Sofreu um julgamento injusto, mas passou por aquilo porque ele entendia que às vezes o exemplo naquele momento era importante. Então também há situações em que você está ali para poder dar o exemplo, não é que você precise passar por aquilo. Okay. Então, assim, são tantas as situações variadas, tá? Mas independente se é motivo de karma, se é porque você é um espírito que tem condição ali de, apesar das dificuldades, superar, não se importar com aquilo. Se for um problema que é da própria evolução mesmo, porque a própria evolução, independente se você comete um mal, ela tem um determinado sofrimento, uma dificuldade, né, que a gente precisa passar. Então, independente das razões, eu acho que a gente tem que saber lidar com esses momentos de desespero, de dificuldade intensa. E eu acho que isso o Espiritismo nos ajuda porque nos faz compreender. Então, se a gente de fato quiser compreender, a gente se fortalece. E ao se fortalecer, a gente não deixa se envolver tão negativamente com essas situações imprevistas que aparecem, né? Eventualmente na nossa vida. Aproveitando algo que você disse anteriormente, e aqui a pergunta do Silvério, aparece no nosso caminho uma doença, às vezes para nos mostrar um novo aspecto da vida, né? Modificar o nosso ponto de vista. Mas se eu modifico esse ponto de vista de alguma sorte antes, acabo me desviando desse... Mas tem doenças também, a gente não deve pensar que tudo que a gente passa é porque a gente cometeu é karma, vamos dizer assim, está resgatando. Porque às vezes, por exemplo, doenças elas existem desde que a humanidade existe. E se não fosse as doenças também, a medicina também não teria evoluído, né? Para poder compreender e desenvolver aí métodos terapêuticos para acabar com ela. Então, às vezes uma pessoa só sofre demais, mas a medicina aprende tanto com aquele sofrimento dele que vai evitar esse sofrimento em outras pessoas futuramente.
né? Então, assim, a gente não deve, assim, ter medo do sofrimento, querer correr, né, do sofrimento, porque se ele tiver que vir, ele nos alcança mesmo, isso aí é bobagem, tá? Agora, assim, a gente tem que estar preparado para isso, tá? Assim, o espírito, de fato, que é forte, que é lúcido, que é consciente, ele passa bem, né? Ele age bem em momentos de bonança e em momentos de escassez, em que ele tem tudo e não tem nada, tá? Então, a gente aprende, a gente está na escola, é para enfrentar esses desafios. Esperar que a vida não tenha desafios, ou a gente achar que no dia que a gente for evoluído, a gente nunca mais vai ter problema na vida da gente, isso é ilusão, porque os espíritos superiores, inclusive, que não tem nada a resgatar, às vezes eles passam por situações difíceis também. Não porque eles merecem, mas é porque eles também sofrem com aqueles que eles tutelam. Eles também vão em outros lugares e planetas menos evoluídos, né? E passam pelas dificuldades daqueles planetas porque querem ajudar aquelas pessoas. Então, você percebe que não é a angelitude que vai nos afastar dos problemas, mas a angelitude nos faz ser fortes para enfrentar os problemas sem a gente se desequilibrar. Sem a gente, né, ter que se transformar numa pessoa rude. Eu acho que é isso. Tá? Assim, na minha opinião. Maria José Silva Pamplona nos mandou uma mensagem também. Bom dia, pessoal. E logo em seguida ela escreveu: parabéns, Ângela, pela explicação da pergunta do Silvério. E, Emerson, tivemos aqui mais uma pergunta do Alan. Como ainda dá tempo ali, né? Vamos trazer aqui para as perguntas. Como nós poderemos saber se uma expiação nos ocorre por vidas passadas ou se é agravada por uma conduta atual? A mente parece nos iludir muito sobre isso, né? A mente precisa ser iluminada pela divina e sagrada compreensão da lei. Então toda confusão é dissipada. Diferença de provas e expiações. Nas palavras santíssimas do Mestre amantíssimo Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós teremos provações. Esse é o planeta dos problemas. Encarnou-se aqui, vai ter problemas. O problema, entretanto, é uma prova, depende do livre-arbítrio. Quando o professor de matemática lança uma prova, a prova é exatamente a mesma para todos os alunos. Todos tiram a mesma nota? Dificilmente. Não. Porque cada um mostra o seu nível de conhecimento, o seu nível de preparação e a sua situação no momento da prova. Já a expiação não depende do livre-arbítrio humano, é um constrangimento da natureza para que nós venhamos a nos ressarcir perante a própria consciência, se não no todo, em parte. Deus não é produtor de doenças. Deus é fonte de absoluta pureza e perfeição. Quando Deus derramou aquilo que chamais de universo, ou seja, tudo que foi derramado pelo Uno, Ele não reservou espaço para doenças, nem espaço para o mal. Não, aqui eu vou colocar saúde, aqui eu vou colocar doença, aqui eu coloco bem, aqui eu coloco o mal. Tanto a doença quanto o mal são produzidos pelo homem. O homem precisa compreender que é ele que produz as suas provações. Elas vêm para educar o homem, e ele precisa compreender o sentido de tudo isso. Estando na Terra, ele necessita de recobrar a consciência primordial da qual ele se afastou e que aí sim produz problemas os mais variados e que também o coloca em condição de expiar-se. Então a expiação, mais diretamente relacionada à pergunta, é um constrangimento da natureza. Não é necessário que todos tenham expiações, como vocês já explicaram. Se ele começar a reagir melhor perante a vida, superando as suas provações, ele diminui a massa crítica a qual se referem os orientais como sendo o seu karma. Karma é uma palavra pessimamente compreendida pelos ocidentais. Quando a gente fala em karma, imediatamente interpretam passado negativo, coisas erradas que ele fez, coisas que ele tem que resgatar, que é uma deturpação total da palavra. Ela só significa ação, vem do sânscrito. Se porventura todos os convites que o amor realiza são renitentemente recusados por quem passa pelas provações, a expiação vem. Então, cuidado com o emprego da palavra expiação. A expiação só é necessária quando os convites que o amor nos faz são recusados. E Deus tem paciência, geralmente ele espera alguns séculos. Em outros casos, ele espera mais de 1 milênio, para que o espírito mude de atitude espiritual. Se, entretanto, ele não muda, vem a expiação, porque ela é dolorosa, implacável, imprescindível. Agora, ainda insistindo aqui nessa questão,
vamos chamar assim de problema. Como saber se o problema veio de uma vida anterior, 1000 anos atrás, ou da anterior agora, ou se vem de uma conduta atual? E aí tem uma outra questão que me surgiu assim, ao ler esse negócio. Existe sim, realmente diferença de saber se surgiu o problema agora ou na vida passada? Apenas para que se coloque cada coisa no seu devido lugar. Isso nos dá um certo consolo. Naturalmente, se nós vasculhamos o nosso próprio psiquismo com coragem e não encontramos causa alguma para a provação que nos é submetida, naturalmente que a causa está mais atrás. Como nós temos que olhar para a evolução no planeta como uma parábola que engloba todas as encarnações que são necessárias, naturalmente que o homem é hoje o produto de todas as escolhas que ele fez no seu passado espiritual. E ele tem que lidar com os efeitos de toda a escolha que ele fez. Porque quando ele colhe tudo de bom que ele semeou, ele não questiona a justiça. É bom, é para ele merece, está tudo certo. Mas quando é desagradável, imediatamente ele questiona a justiça. Mas por que eu? Conheço tantas pessoas que fazem isso, fazem aquilo. Quanto mais eu rezo, mais desgraça na minha vida. Sem um senso de madureza que o Espiritismo lhe dá, ele não consegue colocar cada coisa no seu devido lugar. Se hoje ele tem que lidar com o efeito de algo que agora é constrangido a suportar desagradavelmente, e se não há causa realmente na encarnação atual, certamente que está em encarnações anteriores. Basta ele consultar a consciência, ele vai ter a resposta, não há dúvida nenhuma. Meu Deus, por que o Senhor colocou esta provação no meu caminho? Por que a dificuldade de relacionamento com esta pessoa? Por que esse desafio no meu trabalho? E ele vai ter a resposta. Perfeito. Estamos caminhando para os minutos finais do nosso programa. Ângela, você sabe que eu costumo deixar aí um minutinho para concluirmos. Teria aí algum ponto que possamos falar assim mais rapidamente? Olha, a gente sempre tem que estar com a consciência tranquila, né? E consciência tranquila, eu acho que tem a ver com a nossa capacidade de aprendizado e a nossa capacidade de aplicação daquele aprendizado. Eu acho que se a gente tiver essa clareza de que as informações espirituais, todo esse ensinamento que está na base cristã, ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, eu acho que muito sofrimento ele vai não vai existindo. Se existir, a maneira com a qual a gente lida com ele vai ser transformada, ela vai ser diferente. A gente vai saber olhar a matéria, naquilo que na sua importância relativa. A gente vai investir no nosso desenvolvimento espiritual e a coisa vai caminhar como a evolução mesmo tem que ser, de forma agradável, constante, para uns talvez mais demorada e mais sofrida, para outros que conseguirem perceber isso com antecedência, vai ser talvez mais rápida e menos sofrida. Então, eu acho que assim, depende muito do nosso ponto de vista. Aí vamos retomar o título da lição. Então, nosso ponto de vista é sempre a vista de um ponto, em que ponto nós estamos para olhar essa vista. Então, dependendo desse ponto, as coisas vão ficar melhores, piores, mais agradáveis, menos agradáveis, mais suaves ou mais pesadas. Emerson, antes de você falar, me permita aqui registrar mais umas participações do José Benedito. Bom dia, Carlos, Ângela, Emerson, Zé do Norte, a todos os ouvintes. É sempre bom e agradável acordar um pouco mais cedo aos domingos para ouvir tão belos ensinamentos. Gratidão a todos, excelente domingo e muita paz. Obrigado pela mensagem, Zé Benedito. E também do Moser Bernardes Mendes, lá de Senador Canedo. Bom dia, um ótimo domingo a todos. Em 2009, o meu médico me falou que eu estava com câncer e que eu teria poucos meses de vida. Falei a ele que seja feita a vontade de Deus. Estou vivo até hoje, graças a Deus, sempre com fé. Mozart é ouvinte, sempre nos acompanha. Eu não sabia dessa história. Obrigado, Mozart, pelo seu depoimento. Que bom, Mozart. Deus te abençoe. Bom mesmo. Diga lá, Emerson. O ponto de vista.
Meus irmãos, não se preocupem tanto com o caminho, preocupem-se com o caminhar. Todos os caminhos levam a Deus. Não é o caminho, é o caminhar. Todo ponto de vista, portanto, tem a ver com o patamar evolutivo que cada espírito ocupa, porque ele olha para a vida de acordo com o conhecimento e a experiência que ele adquiriu. Quando ele entende isso, ele descobre que toda opinião é importante, porque cada espírito vive o seu próprio momento. E como Deus não se repete, não existe um único espírito que esteja exatamente na mesma situação que outro, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista mais amplo. Como ele olha para a vida, é necessariamente o produto do que ele aprendeu, daquilo que ele conquistou até então. E é assim que ele vai cada vez mais elevar-se, regressando ao seio do Pai. Deus só vê qualidade no homem. Deus não olha para o homem e vê um pacote de carne e osso e sangue. Deus vê a alma da sua própria alma, sopro do seu próprio sopro. A palavra espírito significa sopro, é sinônimo perfeito. Assim, ele vai compreender que adquirindo conhecimento espiritual, ele vai mudar necessariamente a maneira com que ele olha para a vida. Muda o ponto de vista. E ao invés de ficar ali envolvido com o burburinho das cidades, pensando que o que se resolve é o que ele encontra só na chamada civilização, colocando-se no topo de uma montanha, como diz o Evangelho, ele vai enxergar tudo isso de um ponto de vista mais amplo e vai dar menos importância às coisas que acontecem aqui, porque ele sabe que o que verdadeiramente resolve é dentro dele. Os amigos, fiquei muito feliz com o programa de hoje, muito esclarecedor. Tivemos muitas participações, muito obrigado por isso. E vocês já sabem que aguardo todos e cada um de vocês no próximo domingo, às 7 horas da manhã. Um grande abraço e até lá.